mudar nada. Não, mas você acha que aconteceu isso antes? Eu tenho certeza. Você acha que ela foi infiel a você? Eu tenho certeza que houve relacionamento anterior ao fato. Tem certeza disso? Absoluta. Mas não tem prova. Alexandre Correia fala sobre o término conturbado do seu casamento com a apresentadora Ana Hickman. Ele revela se ela o traiu com o apresentador Edu Guedes. Comenta aí sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Meios de comunicação deram. Meios de comunicação são pagos para falar mal de mim. Então nós temos um quadro de terror, malandro, que quem não tem maldade no coração não consegue enxergar. Mas é muito sério o que está acontecendo comigo. É muito grave. Mas eu estou de pé lutando. Agora me diz uma coisa. A minha pergunta, que eu estava falando com você ali, é o seguinte. Por que ela quis se separar de você? O que você fez? Por exemplo, acabou o tesão, acabou a admiração, você fez alguma besteira, você traiu ela, um dia você foi agressivo com ela, você estava perseguindo ela, você estava proibindo ela de fazer alguma coisa, não faz isso, não faz... O que você fez para que ela um dia falasse, olha, eu vou dormir agora num quarto e você começa a dormir no outro? O que aconteceu, algum fato, alguma coisa? Por que ela fez isso? Ela sempre foi uma pessoa muito apaixonada, pelo que, por exemplo, eu não vou aqui entrar em mérito sobre fidelidade. Eu, como não a conheci também, a Ana Hickman, eu vi ela umas 2 vezes ou 3 vezes no programa. Não sei da vida particular da Ana Hickman, nem da vida particular de vocês. Mas o que aconteceu para que ela, de repente, falasse, vou dormir num quarto, vou dormir no outro? Alguém fez... O que aconteceu? Você sabe explicar o que aconteceu? Nada aparente. Eu acho que foi um próprio desgaste mesmo que fez ela tomar essa iniciativa de me convocar. Vocês brigavam muito? Vocês discutiam muito? Nos últimos tempos, muita briga. E essas brigas que vocês faziam, você ofendia muito, você humilhava ela? Não, brigas acaloradas. Iniciava-se ela me acusando de alguma coisa e eu tentando me defender e eu sempre saindo de culpado. Que é a base da briga entre homem e mulher hoje, né? Malandro, sempre o homem é culpado. Sempre. Mas principalmente mulher narcisista, aí é que o negócio fica feio. Mas você nunca botou a mão nela, agressivamente? Isso aí você não fala... Não há relato disso. Mas eu estou perguntando para você, independente... Não, malandro, não. Você nunca perdeu a cabeça e... Porque às vezes tem homem que de repente perde a cabeça e faz essa monstruosidade de agredir uma mulher. Que é aí que eu acho que é puta covardia. Eu não admito. Eu acho, o cara pode ser o que... O cara pode ter tomado chifre, a mulher pode ter xingado, pode ter feito... Mas a gente não pode encostar na mulher. Isso aí é minha filosofia de vida, né? Eu sou uma pessoa que eu penso assim, tudo bem, mas não encosta na mulher. Isso nunca aconteceu. Você nunca perdeu a cabeça e ela, de repente, veio pra cima de você e você, Discussões acaloradas, sim. De marido e mulher? Sim. Agressão física, jamais. E você se arrepende de alguma discussão encalorada que você fez? Que você falou assim, puxa vida, esse dia eu vacilei, não devia ter feito... Não, tão forte. Eu me arrependo de ter sido alguém omisso e passivo. Como assim? De quando, por exemplo, houve, como eu citei alguns minutos atrás aqui para você, que ela sugeriu que dormíssemos em quarto separado, ela sugeriu, eu devia ter saído de casa, não ido para outro quarto. A partir do momento que eu fui conivente com o mando dela, eu chancelei o crime da omissão. Você se arrepende disso? Amargamente. Puxa vida, naquele momento devia ter dado... Devia ter ido embora. Dado linha e tal, mas e você ficou ali por quê? Você queria... Trouxa. Mas você ficou ali porque não tinha para onde ir ou você ficou ali... Existiam outros imóveis, eu fiquei porque eu acreditava numa instituição que estava falida. E quando foi que você desistiu da instituição falida? Na verdade, eu fui forçado a desistir dessa instituição falida no dia 11/11/2023, quando houve a falsa denúncia de agressão. Lá naquele momento, eu tive que sair fugido de casa para não ser preso, naquele momento eu desisti da instituição. Aí eu falei, perdi. Acabou. Agora, você acha que... Você fala muito do Edu Guedes, que está te perseguindo e tudo mais. Você acha que... Quando vocês eram casados,
o Edu Guedes e ela tinham algum tipo de relacionamento? Eu tenho certeza. Você tem certeza disso? Absoluta. E se eu te contar mais ou menos que, pelo que eu conheço o Edu Guedes, eu diria para você que se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu apostaria que eles nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento antes, e depois que de repente ela se separou, naquela carência, aquela coisa que a mulher fica carente, né? Aquela coisa toda que você conhece bem, como eu também conheço bem, como as pessoas conhecem, quando uma mulher está carente, às vezes ela abraça, qualquer pessoa que passa a mão na cabeça dela leva. Até minha mulher falava isso pra mim, falava, não me larga não, porque se eu ficar carente, o primeiro que passa a mão me leva. Que é normal do ser humano. O ser humano precisa de outro ser humano. Então eu conheço vários casais. Por exemplo, eu conheci uma mulher que ela era anestesista de um médico. Essa mulher era minha amiga. E ela era casada. E bem casada. Ela ficou casada uns 7 anos. Por isso que eu até falo esse negócio de crise dos 7 anos. Eu acho essa coisa de 7 anos sempre, sei lá, as pessoas se separam, não sei o que é isso. Ela era casada. E ela se separou do marido dela. E ela era anestesista de um médico que também era casado, muito bem casado. E o cara se separou. E no belo dia, eles se encontravam sempre, porque ele fazia cirurgia, ele era cirurgião. Ele separado, ela separada. Acabou a cirurgia, não sei o quê. Vamos tomar um café ali, vamos almoçar, sei lá o que rolou. E começou a ter uma conversa e tudo mais, blá blá blá, blá 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 blá. Enfim, resumindo a história boa, história curta. Ela começou a vê-lo de uma forma diferente. E ele também começou a vê-la de uma forma diferente. Isso eu sei porque ela é minha amiga confidente, é como se fosse minha irmã. E ele falou, eu não entendi que de repente, do nada, eu comecei a vê-lo como homem. Eu via como médico, admirava ele como médico. Ele fazia cirurgia, eu que dava anestesia. E, de repente, se envolveram e estão casados até hoje. Tá. Então, isso eu presenciei. Tá. Aí, se você falar pra mim assim, poxa, cara, mas claro que o médico, já pegava ela. Se encontravam sempre, ela era anestesista, ele era o médico. Ela mesmo casada, e ele mesmo casado, rolava um clima e tal. Enfim, mas essa não é a verdade. A única verdade é que, depois que eles se separaram, não sei o que acontece no universo, que ela começou a vê-lo como homem. E ele começou a vê-la como mulher e estão casados até hoje. Eu estou contando um fato de 10 anos atrás, que hoje eles estão casados. Deve estar casado há 9 anos. Tá. Você acha que isso, pelo que eu conheci o Edu Guedes, eu conheci a pessoa dele, do Edu Guedes. Ele sempre foi um cara muito correto, entendeu? Estou falando para você aqui de brother. Sempre foi um cara muito correto. Eu me lembro que quando a gente saía, era fiel a namorada dele. Ele era um cara quieto. Ele não era aquele malucão. Você não acha que essa história, por ela já estar separada de você, e ele separado da mulher, e de repente eles se olharam e tal, aquela conversa, aquela carência, de repente nasceu ali uma parada que de repente eles estão juntos até hoje, que é normal acontecer. Se não fosse com ele, ela hoje já está com o Joãozinho, ou com o Chiquinho, uma mulher bonita. Uma mulher que nem ela, educada, elegante, simpática, linda, e tudo mais, bababá, apresentadora famosa. Com certeza, ela ia ter várias pessoas que iam se aproximar dela, e numa dela ia acontecer. Podia ser o Zequinho, já dizia, com o Edu Guedes também é a mesma coisa. O Edu Guedes é um cara bem sucedido, um cara boa pinta, bababá, do cara bababá. Agora, o que eu estou te falando agora de brother. Como eu vivi essa história, e essa história é uma história verdadeira, eu acredito que às vezes as pessoas que se separam, e mesmo que elas conviviam juntos, de repente nasce um amor do nada. Nasce um amor do nada, bicho. De repente, essa história que eu estou te contando pode ter acontecido com você, ou você discorda. Olha, Malandro, não adianta a gente ficar debatendo, porque a sua opinião ela tem que ser respeitada, né? Ainda mais sendo você quem é. Eu acho que você aí é um dos raríssimos casos que acredita na não anterioridade desse relacionamento, mas eu discordo de você com veemência. Mas acho que nem cabe, né, a gente ficar se estendendo sobre a matéria, porque teoricamente isso não vai mudar nada.
Não, mas você acha que aconteceu isso antes? Eu tenho certeza. Você acha que ela foi infiel a você? Eu tenho certeza que houve relacionamento anterior ao fato. Tem certeza disso? Absoluta. Mas não tem prova, né? Tem prova? Se tivesse prova... Tá querendo saber demais, né, malandro? Não, porque se você tivesse prova, já tinha mostrado. Malandro, bom, esse assunto eu vou pedir pra gente parar, por favor. Não, tudo bem, vamos parar, mas se você tivesse prova, já tinha mostrado. Para. Deixa como tá. Agora...